Oi. Fofoca do dia em que eu e os meus amigos fizemos uma rebelião lá na escola. Fazia um pouco menos de um mês que o ensino médio tinha começado. Já tinha acontecido muita coisa. Confusão, barraco, gritaria, por causa dos populares, os famosinhos que tinham lá no colégio. Eles achavam que podiam fazer o que eles queriam, a hora que eles queriam e com quem eles queriam. Só que eu e os meus amigos não éramos do tipo de abaixar a cabeça pra ninguém. E desde que a gente pisou naquele colégio, esses populares não gostaram da gente e começaram a perturbar. Uma das piores coisas que eles fizeram foi roubar as coisas de umas pessoas da minha sala e colocar no material dos meus amigos. Só pra gente levar a culpa e tomar a punição da escola. Mas tudo tem limite, né, galera? E tinha chegado a nossa vez de mostrar pros populares que a gente não era qualquer aluno, não. E aí, eu reuni os meus amigos. Lívia, a que vivia no mundo da lua, mas não tinha medo de nada e nem ninguém. Zoe, a menina mais quietinha e mais tímida que eu já conheci na minha vida. Porém, ela era forte e grande. Era o tanque de guerra do nosso grupo. Natalie, uma menina que veio da favela e que tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Barraco era com ela mesmo. E por último, tinha eu, o observador fofoqueiro. E aí nós quatro começamos a conversar dentro da sala de aula sobre o que a gente podia fazer pra esses populares do colégio pararem de encher o saco. Até que um menino da nossa sala, chamado Yuri, a gente não conhecia ele muito bem, mas pelo pouco que a gente sabia, esse garoto parecia ser muito espertinho. Ele chegou em mim e nos meus amigos, pediu licença na nossa conversa, falou que estava ouvindo o que a gente estava falando e que ele também tinha algumas coisas para resolver com os populares. Falou também que ele tinha uma ideia, mas ia precisar de ajuda. Eu e as minhas amigas começamos a se olhar meio assim. Aí, antes que a gente pudesse falar qualquer coisa, a Lívia falou assim pra ele: senta aqui, ó, pega uma cadeira e conta pra gente. E aí, todo mundo ficou em silêncio pra poder ouvir o que o Yuri tinha pra falar. Basicamente, o que ele disse foi que os populares, quando foram mexer com a gente, com aquela história de roubo, pegando as coisas dos outros e botando no nosso material, eles acabaram mexendo com a turma inteira. Porque eles entraram na sala sem ninguém ver, mexeram nas coisas dos outros, e o Yuri contou que era isso que a gente tinha a nosso favor. Porque a gente só precisava convencer a sala inteira de que os populares não gostavam de ninguém dali. O que, no fundo, era verdade, porque eles não gostavam de quase ninguém do primeiro ano do ensino médio. E aí, nós começamos a botar o plano em ação. Esperamos na hora de um professor sair pro outro entrar e fomos lá na frente da nossa sala. A Natalie, sem gaguejar uma palavra, começou a contar tudo que os populares já tinham feito até ali. Lembrou pro pessoal que eles tinham entrado na nossa sala e mexido nas coisas dos outros. E disse que se todo mundo se juntasse, eles iam parar de perturbar a gente. E perguntou quem é que tava com ela. E todo mundo acabou concordando e falando que tava com a gente. No mesmo dia, deu a hora do intervalo, fomos lá na mesa dos populares falar com eles. A Lívia aparentemente tinha se perdido pela 10ª vez nos corredores da escola. Não sei se ela tinha ido no banheiro, se ela entrou na sala errada, mas enfim, nós quatro chegamos lá no refeitório, no grupo deles. A Natalie chegou com a garrafinha dela e colocou, pá, em cima da mesa, fazendo um barulhão. O que a gente tinha na cabeça? Eu não sei. Porque aparentemente a maioria dos populares estava sentado naquela mesa. Devia ter umas 16 pessoas ali. E nós só éramos 4, porque a Lívia nem deu sinal de vida. Os outros alunos da escola que estavam ali no refeitório já começaram a olhar assim, assustados. Todo mundo prestando atenção, porque aparentemente ia ter uma briga. E a Natalie nem queria saber. Começou a falar com eles. É o seguinte, ô galerinha insuportável, viemos aqui apenas dar um aviso pra vocês. Se algum de vocês aqui olhar estranho, fazer brincadeirinha chata, ser sem educação ou implicar comigo, com os meus amigos ou com alguém da minha turma, fiquem sabendo que vocês vão mexer com todo mundo. E nós somos mais de 30. Então abre o olho de vocês, entendeu? Aí os populares olharam pra cara dela, começaram a se olhar e também começaram a rir. Até que a filha da diretora, que era uma das populares, levantou da cadeira dela e falou assim: ai, querida, eu quase acreditei, eu quase fiquei com medo. Só que eu só tô vendo 4 pessoas aqui, né? Meu conselho é que vocês finjam que isso aqui nunca aconteceu e faltem de onde vocês nunca deveriam ter saído. Aí, eu e os meus amigos começamos a se olhar assim, né? Tipo, e agora? Depois de uns 5 segundos nesse climão, a gente escuta assim: pum! Era alguém abrindo a porta do refeitório, cheio de raiva. Sabe quem era? A Lívia! Aí, lá da porta, ela falou assim: é o seguinte, eu demorei, mas eu cheguei, entendeu? Me perdi lá no 2º andar, gente. E eu não tô sozinha, não. Pode vir, gente. Atrás dela, a nossa turma inteira. Mais de 30 alunos da nossa sala chegando assim atrás da Lívia. Ela tinha convencido todo mundo a ir junto com a gente falar com os populares. Aí aquele bonde todo que tava com ela chegou e cercou a mesa dos populares. Aí quando a Lívia chegou lá do lado da Natalie, ela falou assim: e aí, amiga, o que eu perdi? A Natalie olhou pros populares e viu que todos eles pararam de rir e estavam olhando a quantidade de alunos que tinha em volta deles. Só a galera da minha sala. Nem todo mundo ali se gostava, mas só a gente podia implicar um com o outro. E na hora de se unir, a gente soube exatamente o que fazer. Até que a Natalie também olhou pra cara da filha da diretora e viu que ela sentou na cadeira dela de novo. E aí, a Natalie falou pra Lívia: nada não, amiga. A gente só tá esperando você chegar mesmo. E pra vocês aí, o aviso tá dado. Ouviu? Filhinha da diretora. Aí, a Lívia falou assim: então, já que o gato comeu a linguinha de vocês, podemos ir, né, gente? Acho que eles entenderam. E aí, nós fomos embora. E depois desse dia e desse plano, o Yuri com certeza ia fazer parte do nosso grupinho de amigos. A gente finalmente tinha ganhado. O problema mesmo veio quando, depois de umas semanas, os alunos do Grêmio Estudantil apareceram. E eles sim
iam dar trabalho pra gente. Oi, fofoca do dia em que uma aluna foi expulsa de sala de aula por outra aluna. O primeiro mês de aula do ensino médio estava sendo muito complicado, gente. Era muita matéria, uns trecos difíceis de aprender que não entrava na mente por nada. E por isso, quando os professores estavam lá explicando a matéria no quadro, a maioria da galera se esforçava ao máximo pra poder prestar atenção e entender. Só que como toda sala tem, na minha também tinha um pessoal chato. Até que um dia, durante a aula de uma das professoras mais queridas da escola inteira, a gente chamava ela de professora Juju. Todo mundo gostava dela. Ela era aquela professora legal, que explicava direito, tratava os alunos muito bem, sabe? Enquanto ela estava explicando uma matéria super importante, tinha um grupinho de alunos que sentavam assim, ó, na fileira da parede, que estavam falando e rindo, brincando, desde 7h30 da manhã. Todo mundo já tava de saco cheio. E eles estavam rindo alto, conversando como se a professora nem estivesse ali, atrapalhando a aula de verdade. Aí, a professora Juju, pela 4ª vez, falou assim pra uma das meninas escandalosas do grupinho. Ei, você aí, por gentileza, eu já tô cansada de pedir pra você ficar em silêncio. Esse assunto aqui vai cair na prova, meu amor. Aí essa menina que parecia uma maritaca, uma cacatu, uma arara, que eu só não vou falar o nome dela, porque ela é do tipo que se vê esse vídeo aqui vai querer me processar. É Tainá o nome dela! E eu falo mesmo, entendeu? A Tainá simplesmente gritou com a professora falando assim. Ih, professora, deixa de ser chata, a gente já entendeu, tava só terminando de contar um negócio pra minha amiga. Toda hora a senhora tá falando a mesma coisa, enchendo o saco já. Pra quê? A professora Juju ficou sem graça, envergonhada, e continuou tentando explicar o negócio. Ela era uma professora muito nova, então parecia que ela não tinha experiência e tinha medo de brigar sério com os alunos. Só que aí a Lívia, a minha amiga louquinha da cabeça, que amava a professora Juju de todo o coração dela, levantou do lugar dela, olhou pra Tainá e falou assim: eu ouvi direito o que você acabou de falar. Ninguém fala assim com a minha professora Juju, não. Tu tá louca? Retire agora o que você acabou de falar, senão eu vou aí resolver com você. Aí a professora falou assim: ei, Lívia, se acalma, por favor. Ela não falou por mal, não. Aí a Tainá, que tinha gritado com a professora, começou a rir e falou bem alto pra todo mundo ouvir que ela tinha falado por mal sim e que ela ia continuar conversando até o assunto acabar. Aí, na hora que a Lívia ia sair do lugar dela pra ir lá falar com a Tainá cara a cara, os dois irmãos gêmeos, Joana e João, que eram nerds e sentavam lá na frente, perto da fileira do canto, começaram a falar. Primeiro foi o João, e ele falou assim pra Lívia: ei, Lívia, querida, pode ficar no seu lugar, querida, não se esforça não. A gente tá mais perto. Eu não posso fazer nada com ela, mas a minha irmã vai dar uma xoxada nessa garota. E aí a Joana, irmã gêmea do João, era uma nerd estudiosa normal. Ela levantou do lugar dela, tirou o óculos, deixou em cima da mesa e foi na direção da Tainá. Quando ela chegou de frente pra ela, a Joana falou assim: é o seguinte, garota, ninguém te suporta mais dentro dessa sala. Além de ser muito chata, você não cala a boca, é sem educação. E o que você fez com a professora agora passou de todos os limites. Então some daqui, sai da sala de aula. E só volta quando a professora tiver terminado a aula dela. Aí a Tainá riu, olhou na cara da Joana e falou que só podia ser brincadeira, que ela não tava acreditando naquela situação. Aí a Joana falou assim: você acha que eu tô brincando? Você acha que eu tô de brincadeira? Então tá. Aí ela puxou a mão aqui atrás assim, ó, e bluf, na parede. Do lado da Tainá. Deu maior barulhão, foi muito forte. Aí a Tainá regalou o olhão assim, ó. Viu que a situação tava séria, ficou com medo, levantou toda sem graça da cadeira dela e falou assim: eu não queria ficar nessa aula chata mesmo. Abriu a porta e saiu da sala. E todo mundo da sala assim, ó, com cara de assustado. Aí o pessoalzinho lá riu, começou a comemorar, achou engraçado, achou maneiro. A Joana olhou lá pra trás, na direção da Lívia, onde tava ali o nosso grupinho, e deu uma piscada pra ela. Depois ela voltou pra mesa dela, botou o óculos. Aí o João, o irmão dela, falou assim pra ela: maninha, você arrasou. Como sempre, né? Adorei. Aí eles se cumprimentaram. E a Joana usou a mão que tinha ido na parede. Aí ela falou assim: ai, tá doendo, no karatê é mais fácil. Ah, e professora, pode continuar com a aula. Desculpa qualquer coisa, tá? Sentou no lugar dela e a aula continuou normalmente. Foi uma paz, uma tranquilidade. Só que a Tainá e os amigos dela não gostaram muito do que tinha acontecido. E não ia demorar muito tempo pra eles fazerem alguma coisa. Oi, vou fofocar aqui pra vocês do dia que teve confusão lá na escola durante uma prova. Quase ninguém no colégio inteiro se metia com a minha turma, porque a gente se protegia e se mexesse com um, mexia com a sala inteira. Mas quando o assunto era só nossa turma dentro da sala de aula, era confusão atrás de confusão, briga atrás de briga, porque tinha uma galera que não se gostava de jeito nenhum. Até que chegou o dia da gente fazer o simulado, que era uma prova grande, com várias questões de várias matérias. E as notas que cada aluno tirava ajudava nas notas do boletim. E no ensino médio, que era tudo muito difícil, esse simulado ajudava muita gente. E lá fomos nós fazer essa prova. E quem era o professor que ia ficar ali com a gente? Olha, eu vou falar mesmo, tá? Era um dos piores professores que tinha. Ele não gostava de dar aula, ele não gostava dos alunos, ele não gostava da escola, acho que nem dele mesmo ele gostava. Sem contar que ele era muito chato. Mas, ó, não vou falar o nome dele pra evitar problemas. Professor Jorge. Até que tocou o sinal da escola e a gente já podia começar a responder as questões. Passaram-se alguns minutos e tinha um povo lá do canto, perto da parede, que tava fazendo muito barulho.
Tipo assim, eles estavam nem tentando disfarçar, gente. Estava me incomodando, provavelmente incomodando outras pessoas, mas eu fiquei quieto. Até que a Joana, uma menina que sentava lá na frente, na primeira fileira, do lado do irmão gêmeo dela, chamado João, ela levantou a mão e falou com o professor, né? Que aquela galera chongamonga que tava lá no canto estava atrapalhando ela de fazer a prova. Aí o professor, que estava mexendo no celular, olhou pra qualquer canto da sala e falou assim: ô galera, silêncio aí, por favor, tá? Obrigado. Aí vocês acham que isso adiantou alguma coisa? Claro que não! E o povo barulhento continuou. Aí a Joana, que era uma menina super legal, tranquila na dela, se estressou. E ela tinha um pequeno problema. Ela não controlava a raiva dela. E aí, ela falou assim: já que vocês não pararam por bem, vocês vão parar por mal. No que ela foi andando em direção ao povo barulhento, o professor mandou ela sentar no lugar dela de novo. Aí o João, irmão gêmeo dela, falou assim: ah, mas não é possível, professor. Aquela menina ali tá mastigando aqueles flash de semana passada igual uma cabra. As outras duas meninas que estão atrás dela estão achando que a prova é em dupla, porque elas não pararam de conversar desde que começou. E aqueles dois garotos lá atrás, os palhaços da turma, estão claramente mexendo no celular, colando. E o senhor, Jorge, decidiu ser professor só agora, que a minha irmã levantou do lugar dela. Ela só foi resolver algo que você já deveria ter resolvido há muito tempo. O professor, ouvindo aquilo, ficou com uma cara de boi assim, ó, de peixe morto, e o João levantou do lugar dele e foi até a irmã dele pra dar um apoio. E a Joana tava lá, no grupinho da bagunça, falando assim: tem um povo que é chato aqui na nossa sala, mas vocês passam de todos os limites. Aí ela começou a bater palma, gritar mais alto, e as três meninas que eram da bagunça levantaram das suas cadeiras pra discutir com a Joana. E aí a confusão já tava feita. A Joana aqui, ó, brincando com as três meninas, botando elas no lugar, o João, o irmão dela, abanando ela e se abanando também. E detalhe, olhando assim pra elas com cara de deboche. Os dois meninos que estavam mexendo no celular colando na prova, rindo muito lá atrás. A sala toda no falatório, já tinha outras pessoas discutindo também. Virou um próprio barraco, gente. Aí, observando aquela cena que tava incrível, eu percebi que o professor já não tava mais na sala. Ele provavelmente tinha saído na hora que a confusão começou. Não demorou 3 segundos que eu reparei. Entra o professor Jorge e a diretora, Dona Ana, logo atrás dele. Quando a galera viu que era ela, o pessoal começou a ficar quieto e quem tava em pé sentou nos seus lugares. Mas o João e a Joana estavam de costas pra porta. Então eles não tinham visto que atrás deles tava a diretora. E só os dois ficaram em pé. E como a Joana já tava muito estressada gritando, ela nem percebeu que a sala inteira já tinha sentado e continuou. E aí ela falou assim: quer saber? Se eu não conseguir fazer minha prova por causa de vocês, vocês também não vão conseguir fazer a prova de vocês não. Aí ela pegou o simulado de uma das meninas e rasgou ele. E quando ela tava indo pra próxima menina que ela ia rasgar a prova, ela olhou pra trás rapidamente e viu a Dona Ana. Aí a Joana falou assim: oi, Dona Ana. Aí o João também viu e falou assim: agora o babado vai ficar forte. Aí, gente, basicamente, a diretora falou que os irmãos gêmeos nem precisavam sentar, porque eles teriam que ir lá pra sala dela conversar com ela. Ela falou também que não ia dar advertência pra ninguém da turma, e que também não ia brigar com a gente, porque nós éramos muito grandinhos e já estávamos no ensino médio. Mas que aquele simulado ali estava encerrado, e o pessoal da nossa turma teria que fazer outro simulado no dia seguinte, que tinha 30 questões e 30 minutos pra fazer tudo. A Dona Ana falou que já que a nossa turma era unida na hora de fazer bagunça, ela queria ver se a nossa turma era unida nas notas também. E disse que se um aluno sequer da nossa sala acertasse menos de 15 questões, todos os alunos da nossa sala tirariam 0 no simulado. Mas, pelo menos, a diretora ainda não tinha zerado a nossa prova. E mesmo sendo difícil, a gente ia tentar dar o nosso jeitinho.